Essa mensagem, confie, descanse, espere e contemple. Amém? O Davi começou a abrir o culto aqui, testificando, amém? Dizendo que havia um lugar, muitas vezes, que nós deixamos esse lugar de contemplar o Senhor, sabe? Você passa horas, passa tempo, parece que aquele tempo ali, aquela hora passa tão rápido, mas é tão maravilhoso, e você quer voltar para aquele lugar de contemplação ao Senhor. E muitas vezes nós temos perdido esse lugar. E o Senhor trazia essa confirmação através da abertura dele. E eu queria convidar você a abrir Isaías 64:4. Tu és santo, Senhor. Jéssica. Isaías 64:4. Amém? Está feliz, irmão? Amém. Agora você se feliz. Isaías 64:4. A palavra de Deus diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E nós vivemos dias, queridos, em que o nosso coração, na maioria das vezes, ele é tomado por preocupações. Quantos aqui têm preocupações? Todos, amém? O nosso coração muitas vezes é tomado por preocupações, devido a obstáculos que enfrentamos. Mas não somente isso, mas situações que o nosso coração ele é roubado desse lugar de confiança, desse lugar de descanso, desse lugar de espera, de contemplação. Amém? Se nós perdermos a confiança no Senhor, nós não confiar nele, nós não vamos conseguir descansar nele. Se nós não confiar nele e não descansar nele, nós não vamos conseguir esperar, vamos viver ansiosos o resto da vida. E se nós não fizermos nenhuma dessas três, o último, improvável, contemplar o Senhor. Amém? Então o Senhor me trazia isso ao meu coração. E Salmos 37, abre para mim, por favor. Alguém que tem base para falar sobre isso: Davi, o salmista Davi, o rei Davi, um homem que era um adorador, um homem que confiou o tempo todo no Senhor. Nós sabemos tantas coisas que Davi passou ao decorrer da história, e uma delas foi daquele gigante. Quando ele chega, ele diz: eu vou em nome do Senhor. Ele confia no braço do Senhor. Amém? E tantas situações que ele precisou até se esconder lá de Saul, aguardar um tempo, esperar, descansar no Senhor para poder continuar novamente. Então muitas situações Davi passou. E aqui no Salmos 37, vamos abrir. Abre para mim aí, por favor, Salmos 37, ARA. Tu és santo, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. Amém? Salmos 37, a palavra de Deus diz: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, como a relva verde, logo murcharão. Confia no Senhor, pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele exiberá a tua justiça como a luz, teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te, ou seja, descansa diante do Senhor, e aguarda, ou seja, espera por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Três coisas aqui Davi fala. A primeira, ele fala confia. A segunda, ele fala quieta, ou seja, descansa. E a terceira, espera. Amém? E a quarta, que é contemplar. Salmos 27:4. Abre, por favor. Nós te adoramos, Pai. Que o Senhor é o nosso Deus. Salmos 27:4. A palavra de Deus diz assim: olha que profundo isso.
um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no tempo. Amém, queridos? Então, confiar, descansar, esperar e contemplar. Amém? E o Senhor me trazia isso em meu coração, porque muitas vezes nós não conseguimos viver dessa forma, sabe? Nós estamos sempre preocupados, sempre ansiosos. E o Senhor me trazia aquela mulher, Marta e Maria, porque no momento que Jesus chega naquela casa, a Maria, no momento, ela chega aos pés de Jesus, ela senta aos pés de Jesus, ela começa a escutar as instruções que Jesus tinha, que Jesus ia falar, qual era a direção que ele tinha para a vida dela, para aquele lugar, talvez, não sei qual foi o diálogo entre eles ali. E nós entendemos que Maria é uma mulher que descansava no Senhor naquele momento. Amém? Uma mulher que estava esperando no Senhor. E nós vemos também em um momento que Maria, ela derrama uma fragrância, um bálsamo aos pés de Jesus. Ela contemplava. Amém? Ela estava nesse lugar. E por outra parte, quando Marta, naquele momento, ela está tarefada, cheia de coisas, cheia de afazeres, era tantas coisas para ela resolver que ela não estava conseguindo. Ela tem uma certa irritação com a irmã dela que estava vivendo aquilo diante do Senhor. Ela diz: mas Senhor, tu não te importa que a minha irmã está aí e eu estou aqui servindo sozinha? Pede para que ela venha aqui, né? E ela esperando que Jesus dissesse: não, peraí, não. Jesus disse para ela, me corrige, ela disse: ei, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é o que está aos pés dele. Amém? Está confiando nele, está descansando nele, está esperando e contemplando. Amém? E nós não conseguimos mais viver isso, irmãos. Esse dia eu estava meditando sobre algo, porque quando nós estamos numa velocidade a 100, 110 por hora, nós estamos andando, nós não conseguimos contemplar nada, porque é tão rápido que nós passamos que nós não vemos nada. Mas quando você está a 50, 60 por hora, você começa a ir devagar, você começa a ver: uau, olha aquele lago, né? Olha aquelas árvores, olha aquela paisagem, né? Estávamos indo para o Porto Xavier. Quando eu chegava numa paisagem, a Brenda estava dormindo e ela acordava e passava a paisagem. Mas é isso, querido, nós não conseguimos mais contemplar, nós não conseguimos mais viver nesse lugar, porque nós temos vivido tão corrido, sem tempo para mais nada, sabe? Nós não conseguimos muitas vezes nem falar com o Senhor, nem chegar diante dele. Qual foi a última vez, talvez, que você falou com ele, você dobrou seus joelhos, você pediu uma direção a ele, sabe? Nós temos vivido dias em que nós simplesmente saímos decidindo as coisas como devem ser, sem sequer dizer: se Deus quiser, eu farei, sabe? E a Brenda vinha testificando ao meu coração, conversando sobre a avó dela, e ela disse sempre: a minha avó diz algo, ela disse: se Deus quiser, eu falei, se Deus quiser, eu vou ir, se Deus quiser, sabe? Nós tomamos lição, vamos fazer, pronto, acabou. Não, irmãos, nós precisamos voltar um pouquinho, sabe? Desacelerar, diminuir um pouquinho e começar a colocar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele não tem mais estado em primeiro lugar em nossas vidas. Tem estado tudo em primeiro lugar menos Ele, sabe? Tem estado nos nossos afazeres, tem estado no nosso trabalho, tem estado tudo, sabe? Mas Ele fica por último. Ele é a sobra para nós muitas vezes, sabe? E eu queria que você prestasse atenção no homem. O Senhor me chamava muita atenção sobre essa pessoa. Eu comecei a ler o Salmo 73 e o Senhor me trouxe uma revelação sobre um homem que, em um certo momento, ele estava perdendo esse lugar de confiança, de descanso, de esperar, de contemplar, pois ele passou a observar pessoas ao seu redor. Então o seu coração abriu um lugar para a dúvida, para o questionamento. Ele quase resvalou o seu pé por perder seu foco. E esse homem, queridos, a Bíblia diz que ele era dos chamados deles, ele era um vidente. Vidente naquela época era um profeta, tá? No Antigo Testamento, se você ler mais a fundo, você vai entender. 2 Crônicas 29:30, ou seja, um profeta, ele tinha um ministério de mestre na música, ele era um ministro de louvor e ainda era livre. Abra comigo o Salmo 73. Põe aqui em James para mim, por favor.
Salmo 73. Tu és santo, Pai. Você tem liberdade, amém? Glória a Deus. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Salmo 73, vamos ler todo esse salmo. Esse salmo é muito profundo. A palavra de Deus diz, Salmo 73, um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam o coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimento, e têm corpo esbelto e saudável, estão livres dos fardos cotidianos, impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transborda todos os ardis. Eles zombam, suas palavras são repletas de malícia, em sua arrogância exalta a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso o seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso eu levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio, fazes cair na destruição, como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que vai, e assim que acordamos, quando se levantares, ó Senhor, tu farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, o meu íntimo curtia a inveja. Eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastarem. Tu exterminas a todos que rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as obras. Amém? Um homem, querido, Asaf, esse salmo é de Asaf, amém? Que vivia algo com o Senhor muito profundo. Um homem que contemplava, confiava no Senhor, adorava o Senhor. E em um certo momento ele começa a voltar os seus olhos para o homem perverso. Ele começa a voltar os olhos para aquele que tinha uma má índole, aquela pessoa que tinha um coração inclinado para a maldade, que só se importava com o seu próprio bem, a pessoa que era amante de si mesmo, que só desejava fazer os seus próprios prazeres. Ele começou a olhar para a pessoa soberba que não escutava ninguém, que só ele era bom, só ele sabia, só ele pode. Aquela pessoa que as suas conversas, em toda oportunidade que aparece, é uma só: falar maldade dos outros. Vive uma vida de arrogância. Arrogância é aquele que está muito na frente e despreza o outro que está atrás ou abaixo do seu nível. E ignorância também é uma pessoa que vive um mundo de fantasias. Asaf começou a atentar para essas coisas. É interessante, querido, porque a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele foi ser traído, ele foi traído por um de seus discípulos. As pessoas maus, as pessoas de má índole, as pessoas de má caráter, sempre estarão infiltradas em nosso meio, sempre estarão perto de nós. Mas agora, tem lugares que você está e que você pode sair se você começar a observar, se você começar a olhar para o lado.
E Asaf, naquele momento, ele diz: eu quase resvalei o meu pé. E o que é mais profundo é porque ele diz: pensei eu comigo, foi em vão eu ter me santificado, lavei as minhas mãos na inocência em vão. Para você entender, querido, quão profundo é isso. E quando você começa a olhar para o lado, você começa a questionar: pô, mas o que me adianta eu me santificar? O que me adianta eu buscar o Senhor? O que me adianta eu servir o Senhor? O que me adianta eu estar na presença dEle? Nós começamos a ter esse tipo de pensamento, porque Asaf teve isso, porque ele começou a olhar para o lado, ele começou a olhar para aquele que era lindo, para aquele que era arrogante, para aquele que nunca mudava, sabe? E nós vivemos dias em que a igreja, ela é um lugar que ela tem que ser perfeita, sabe? A igreja não é perfeita, queridos. Jesus disse: edificarei minha igreja sobre esta pedra. Quando ele diz para Pedro, pedras têm imperfeições, elas têm que ser encaixadas, e são difíceis de se encaixar. E nós vemos dias em que a igreja ela tem se esvaziado, porque as pessoas, elas começam a olhar para o lado, começam a buscar o Senhor quando elas vêem um defeito, vêem algum problema, elas olham para o lado e caem. E isso estava acontecendo com Asaf, irmãos. E nós precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2. Abre para mim, por favor. Nós santo, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. 2 Timóteo 2, ali no 3. 2 Timóteo 2, 3. Olha só, vamos ler o 3 e 4. O que Paulo está dizendo para o seu filho Timóteo, um filho que estava no meio de um lugar que tinha pessoas assim. Paulo diz: ó Timóteo, participa dos meus sofrimentos, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E no 4, ele diz assim: nem o soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. Agora, se o soldado ele sai da sua posição sem uma voz de comando, ele é alvejado. E nós, em muitos dias, temos saído da nossa posição, que o Senhor não mandou sair, que o Senhor não mandou ir, e temos sido alvejados, temos sido atacados pelo diabo de todos os lados, porque nós temos sido desobedientes, temos saído da posição que Ele não mandou sair, em nenhum momento. Amém? E nós entendemos a carta de Timóteo. Se você for ler primeiro e segundo ali, você vai ver que Timóteo tinha saído da sua posição. Amém? Timóteo era um evangelista. E se o soldado se distrai e olha para o lado, ele também é alvejado. Não saia da sua posição e não olhe para o lado. Amém? Continue onde você está. Se você está confiando no Senhor, se você está descansando no Senhor e esperando nele e contemplando, continue nesse lugar. Amém? Continue, porque a palavra do Senhor declara aqui em Salmos, no 73, quando Asaf ele entra no templo, ele entende. Amém? Haverá o dia que o Senhor virá e vai colher o joio e o trigo. Haverá um dia que ele vai queimar o joio e vai permanecer só o trigo. Amém? E nós precisamos se nós temos saído desse lugar, por favor, volte. Amém? Peça para o Senhor: Senhor, coloca lodo no meu olho e abre o meu olho novamente para me enxergar só o Senhor. Coloca as mãos em meus olhos, porque se nós começarmos a olhar para os lados, nós não vamos fazer mais nada, nada. Aleluia. Mateus 14, abre para mim, por favor, 24. Tu és santo. Diz assim, lá no 24: entretanto, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quero que você preste atenção aqui. A palavra de Deus diz que havia vento, havia ondas, havia tudo isso aí. Agora pula lá para mim, por favor, no 28. Vamos ler o 28, 29 e 30. Ao que Pedro exclamou, quando Jesus estava caminhando sobre as águas: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Então Jesus responde: vem. Pedro, deixando o barco,
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, viveu o sobrenatural diante do Senhor, amém? E lá no 30, todavia, reparando no que já via, a força do vento, teve medo e começando a afundar, viu o Senhor salvo. Salmo 73, já havia aquele tipo de pessoa, sempre houve aquele tipo de pessoa. Naquele momento, Asaf começa a reparar e a ilha começa a afundar. Queridos, por favor, volte seus olhos para o Senhor, volte seus olhos para Ele. Ele é a nossa esperança na salvação, Ele é a nossa alegria, Ele é o combustível. Amém? Pessoas não são nosso combustível, pessoas nos inspiram com certeza, pessoas nos motivam, mas entenda que uma hora elas vão falhar. Amém? E só Cristo vai ficar. Amém? Glória a Deus. Asaf viveu momentos de um coração amargurado. O Salmo 73 fala que o coração dele ficou amargurado, irmãos, curtido de inveja. O que é um coração curtido de inveja? Meu Deus, coração tomado pela inveja e pelo fato de se distrair e tirar os olhos do Senhor. Quando o seu coração começa a olhar para os lados, automaticamente vai ser consumido pela amargura, automaticamente vai ser tomado pela inveja, e o final seu vai ser adorador frustrado. Quantos ministros, queridos, quantos homens e mulheres de Deus, irmãos, usados por Deus, estão fora dos caminhos do Senhor, porque se frustraram. O coração foi tomado de amargura, foi tomado de inveja, porque olharam para o lado, olharam para o seu líder, olharam para a pessoa perto dele ou dela, não sei. É interessante porque isso não vale só apenas para os ministros, para homens e mulheres que servem o Senhor, mas sim para pessoas que têm um relacionamento dentro do seu lar, com o seu cônjuge, sabe? Tem coisas talvez que você não vai mudar nele mesmo, tem coisas que você não vai tirar dele ou dela, sabe? E se você começar a parar só olhar para aquilo, nele ou nela, você vai se frustrar. Sempre existiu e continua. Tem coisas que nós não mudamos nas pessoas, amém? E você não pode parar por causa disso. Continue fazendo, exercendo, continue fazendo bem, amém? Glória a Deus. E é interessante porque lá em Apocalipse 22, 11, abre para mim, por favor. Apocalipse 22, 11, 12. No 11 diz assim: ora, quem é injusto continue na injustiça, quem é mundano continue na impureza, mas quem é justo firme-se na prática da justiça, e quem é santo continue a buscar a santificação. 12. Eis que venho sem demora, trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Continue a olhar para Ele, continue a santificar-se por Ele, continue a amar a Ele profundamente, continue a servir a Ele. Sim, eu sou o Senhor, queridos, é só por Ele. Sempre digo, é só Ele a minha inspiração, a minha alegria. Independente dos meus dias se são bons ou são maus, é só Ele. Amém? Glória a Deus. Não saia da sua posição. Se você está se santificando, se você está buscando com profundidade, se você está servindo a Ele, continue, não pare. Amém? No final está escrito ali no 12: haverá um galardão para cada um, e aquele que se suje-se mais. Haverá o dia que os dois será arrancado, será queimado, infelizmente. Lucas 2:36. Tu és santo, Senhor, nós te amamos, Jesus. Diz assim, meu Deus, preste atenção nisso. Lucas 2:36 ao 38. Essa mulher é uma inspiração para mim, querido.
estava também dentro do templo. Jesus ia ser apresentado. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos, depois de se casar. Continue. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. 38. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Uma mulher de 84 anos, ficou casada 7 anos e depois ela se dedicou ao Senhor até o resto da vida dela, em jejuns, em oração, em busca ao Senhor. Esse era o prazer dela. E ela continuou na posição que ela estava, sem olhar para o lado. E tinha coisas para olhar para o lado, irmãos. Se você for ler a história de Israel, o reinado e tantas coisas acontecendo ali, você ia ver. Tinha muitas situações, muitos problemas, perseguições, muitas coisas. Mas ela continuou olhando para o alto. Amém? E naquele momento, ela viu a Cristo. Ela viu a Jesus. E a palavra de Deus fala, querido. Mateus 5:8, abre por favor. Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, o amargurado e invejoso, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurado, limpo de coração, verá o Senhor. Esta mulher viu ao Senhor, não só ela, mas Simeão também. Quando ele estava lá no templo, se você for ler Lucas, você vai ver que Simeão viu o Senhor também naquele lugar. E Atos 16, vamos ler 19. Vamos ler do 19 até o 34. Paulo havia expulsado um espírito de uma menina ali que era adivinha e que ela dava lucro para as pessoas daquela região. E ali no 19 diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro havia esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça principal diante das autoridades, apresentando-os aos magistrados locais, acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que nós, romanos, não é lícito acatar, tampouco praticar. Então uma multidão unânime atacou os magistrados, rasgando as roupas, ordenaram que fosse açoitado com varas, apanhado. Depois de ter espancado muito, jogado na prisão, recomendando ao carcereiro que vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Agora eu quero que você preste atenção. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Paulo e Silas não estavam reclamando das autoridades, não estavam olhando para aqueles que bateram neles, para aqueles que agrediram eles, não estavam olhando para os magistrados, para os homens maus que já estavam presentes. Paulo e Silas estavam em um lugar descansando no Senhor, estavam em um lugar esperando o Senhor, adorando o Senhor, contemplando o Senhor em meio a uma cadeia. E agora, 26, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada para se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. E Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro trêmulo, atirou aos pés de Paulo e Silas.
Em seguida, conduzidos para fora, rogou-lhe: Senhores, o que preciso para fazer para ser salvo? Meu Deus. E eles prontamente afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Queridos, isso é muito profundo, irmão. Paulo e Silas não estavam murmurando, não estavam reclamando, não estavam olhando para o lado, estavam na posição que eles deveriam estar e continuaram, independente do ambiente que você pisar, independente da circunstância que você estiver passando, independente do problema que for, queridos, permaneça na posição que você deve estar, não saia. E a palavra de Deus diz que naquele momento eles estavam ali, fazendo o que eles sempre faziam, e as portas se abriram, se romperam, e aquele homem desesperado foi salvo ele a sua casa. Ou seja, quando você confia no Senhor, quando você descansa no Senhor, quando você espera no Senhor, quando você contempla Ele, independente de onde você está, o que você passa, isso abre espaços, abre lugares. Há uma plataforma que você cria para você ir salvar pessoas, alcançar vidas, pessoas improváveis, impossíveis. Amém? Nós precisamos entender isso nessa noite. Fique onde você está e não saia, irmãos. Faça como Ana, fique onde está. Aleluia. Glória a Deus. Nós muitas vezes se perdemos, irmãos, no meio da caminhada por causa disso, porque nós começamos a olhar para o lado, para coisas que já existiam. Judas sempre esteve no meio dos discípulos, sempre vai ter, mas nós precisamos manter os nossos olhos como voltados em Cristo Jesus. Amém? Eu queria convidar você para se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor, amém? Deus diz, irmãos, que Asaf começou a ter esses pensamentos e ele percebeu que era coisa muito fora do que ele podia entender. E naquele momento que ele entra no templo, a alegria dele foi o Senhor. Se agradar do Senhor, o deleite dele foi o Senhor. Quando ele entra no templo, ele entende. E Davi entendia isso que ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar em sua presença, em sua casa, estar em sua casa contemplando a beleza do Senhor, aprendendo dele. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Eu não sei se você tem saído da onde você deveria permanecer, estar na posição que você estava. Talvez você começou a olhar para o lado, não sei o que tem acontecido na sua vida, só você que sabe. Mas essa noite é uma noite que você entrou no templo, você entrou na casa do Senhor, você está instruído da palavra de Deus. É uma noite de você talvez dizer: Senhor, a partir de amanhã eu vou começar do zero, a partir de amanhã eu vou ter um recomeço, eu vou começar a olhar só para Ti, não vou olhar mais para o lado. A partir de amanhã, Senhor, eu vou permanecer nesse lugar, Senhor, nesse lugar de confiança. Talvez você já tenha perdido a confiança. Você tem parado de descansar nele, de esperar por ele, de contemplar, como Davi falou no início. Desse lugar nós precisamos voltar. Nós precisamos entrar nesse lugar novamente, permanecer e não sair, não olhar mais para o lado. Nós somos a influência, não as pessoas que devem nos influenciar, não situações, não problemas, não obstáculos que devem roubar nosso coração, não circunstâncias. O nosso coração é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós oramos neste lugar, Senhor, porque nós entendemos pelo poder da Tua palavra que nós temos um só Senhor, Cristo Jesus, o nosso Rei, aquele que morreu por nós. Os nossos olhos devem ser voltados somente para Ti, Jesus. Os nossos olhos devem estar somente em Ti, Jesus. O nosso coração deve buscar somente a Ti, Jesus. Não devemos ouvir outras vozes, Senhor, mas sim a Tua, Pai. Senhor, nós pedimos nessa noite, Espírito de Deus. Eu não sei, Senhor, se algum homem ou alguma mulher entrou nessa porta
Senhor, não tem conseguido esperar no Senhor mais, não tem conseguido, Pai, confiar mais em Ti, Pai, perdeu esse lugar de contemplação. Pai, nessa noite seja restituído em nome de Jesus. Nessa noite seja curado esse coração em nome de Jesus. Talvez esse coração começou a olhar para o lado do Senhor e foi tomado de amargura com Asaf naquele momento. Asaf disse: eu me fiz como um animal irracional, eu me fiz como um insensato em tua presença. Ah, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Pai, toma a nossa mente novamente, Pai, porque a nossa mente é tua, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, Pai. Nós devemos ter uma mente nova em Cristo, Senhor. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, Papai, esteja, Senhor, cuidando de tudo, Pai. Esteja movendo, Senhor, o que nós não podemos mover,